Uma mensagem para os ricos. Veja algumas referências bíblicas deixadas por Deus para advertir os ricos. Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos, para nossa satisfação. Ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras, e devem dar com alegria aos que estão em necessidade, e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade, e estarão levando uma vida frutífera. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Ou seja, a maior riqueza é o Senhor. Aquele que tem o Senhor em sua vida, este sim é rico verdadeiramente. O resto será apenas como palhas, que secam e depois serão queimadas. Assim será o fim daqueles que não se converteram a Jesus. Pois veja o que o Mestre Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25. Deus condena o amor ao dinheiro. Deus não condena o dinheiro, mas Deus condena o amor ao dinheiro, ou seja, a ganância. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, afligiram a si mesmas, com muitos sofrimentos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Portanto, dinheiro não é pecado. Dinheiro não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro, ou seja, a ganância. E para os exploradores, ou seja, os ricos que exploram os pobres, ou os patrões que exploram seus funcionários, também há uma advertência de Deus para estes, que querem ficar mais ricos explorando os pobres. E isto é pecado gravíssimo. Veja o que o Senhor diz: quem explora o pobre para enriquecer, acabará na pobreza. O mesmo acontecerá a quem procura agradar os ricos para subir na vida. Provérbios 22, versículo 16. Portanto, para um rico, muito difícil será herdar o céu, pois o seu coração é cheio de ganância e ambição, e isto não entrará no céu. Já está condenado, se não se converter. Assim diz a palavra do Senhor: veja o rico que não quis se converter a Cristo. Você confere no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 23, que diz assim: certa vez, um líder religioso judeu fez essa pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Ao ouvir isso, Jesus disse: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram dizer isso, exclamaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Ele respondeu:
O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? E também a palavra de Deus diz ali no Evangelho também de Lucas, no capítulo 16, 19 a 31, também vemos um outro caso de um homem que era rico. Ele morreu e foi para aquele lugar. Então vamos conferir, pois diz assim, Diz assim a palavra do Senhor. Era uma vez um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia em prazer e luxo todos os dias. Lázaro, um mendigo, coberto de feridas, que costumavam deixar perto da porta do rico, ficava sempre ali. E desejava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham lamber as suas feridas. Finalmente, o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe, com Abraão ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo quanto queria, e Lázaro não teve nada. Agora, porém, ele está aqui, sendo consolado, e você sofrendo tormentos. Além disso, há um grande abismo separando-nos, de modo que quem quiser ir daqui para lá é impedido, e ninguém pode chegar do seu lado para o nosso. Então o rico disse: Ó pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui também quando morrerem. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. O rico respondeu: Não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler, mas se alguém for mandado dos mortos a eles, então abandonarão os seus pecados. Porém Abraão disse: Se eles não prestam atenção em Moisés e nos profetas, também não ouvirão nem mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Aí está, a palavra de Deus. E Jesus já ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos. E mesmo assim, as pessoas não acreditam, É isso que a palavra de Deus quis dizer. É isso que Abraão quis dizer para esse rico. Que mesmo que um dos mortos ressuscitasse, mesmo assim eles não ouviriam. Porque isso já tinha acontecido. Jesus já tinha ressuscitado. E as pessoas continuam até hoje. Não acreditam. Muitos, Claro que alguns creem, mas muitos e muitos não creem. Da maneira certa, da maneira de Deus, da maneira como está registrada no Evangelho. Acreditam muitas vezes das suas maneiras, através das suas religiões, que foram distorcidas, que foram feitas segundo as suas vontades, fazendo da maneira que convém. Mas o Evangelho de Jesus é um só. Ele é verdadeiro. Ele não mudou. E muitos mudaram, quiseram mudar esse Evangelho. Mas o Evangelho continua sendo o único. E por esse Evangelho todos serão julgados e serão salvos, ou então, infelizmente, se perderão eternamente. Isso vai depender de nós, da nossa escolha feita aqui nessa terra. Por isso que todos precisam de Jesus, Seja rico, seja pobre, seja mendigo, todos precisam de Jesus aqui. Portanto, aí está, e aqueles que colocam dinheiro em primeiro lugar não servem para serem discípulos de Jesus e nem para herdar a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz: Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Portanto, a maior riqueza desta vida não é ter muito dinheiro, mas é ter Jesus verdadeiramente em sua vida. Ou seja, quem tem Jesus é rico para com Deus. Amém?